Boa tarde a todos. Esse é um vídeo em que a gente vai abordar, no formato de debate, a utilidade da informação contábil para a tomada de decisão. Nós salientamos que não é a nossa intenção esgotar todo esse tema nesse vídeo, mas sim oferecer um debate construtivo e interativo na busca de proporcionar pensamento crítico sobre o tema em questão. Meu nome é Eduardo Codevila Soares e eu sou doutorando em Ciências Contábeis pela UF. Olá a todos. Então, buscaremos, portanto, priorizar os aspectos mais polêmicos sobre o assunto, né? Aprofundando em determinados elementos específicos e é a nossa intenção também inserir nesse debate os pressupostos da teoria vinculada ao assunto, citando ali referências clássicas e atuais. Meu nome é José Taruco, eu sou doutorando ali em Ciências Contábeis pela UF. Então, como nós sabemos, o CPC 00 aponta que o objetivo das demonstrações financeiras é fornecer informações contábeis financeiras que sejam úteis aos usuários para que eles possam tomar as decisões. Nesse contexto, é preciso salientar dois direcionadores relevantes vinculados à utilidade da informação contábil. O primeiro direcionador são os próprios usuários e o segundo são as decisões que cada um deles vão tomar. Então, exatamente, né? Nós notamos ali que no Scott 2015, ele afirma que a informação ela só é útil só é útil se os investidores eles mudarem as suas crenças e ações, ou seja, para esse tipo de usuário da informação, que concentra boa parte ali das preocupações científicas e práticas sobre o tema, a informação constante na demonstração financeira só terá algum valor se ela for útil a análise ali e a atitude, mesmo à frente a decisões que eles tomarão. Então, assim, se não houver, segundo Scott, né, 2015, se não houver impacto algum nesses elementos, a informação ela terá pouca ou nenhuma utilidade. Bom, dessa forma, a gente entende também, observando esse texto do Scott de 2015, que a utilidade da informação contábil ela pode ser medida para os investidores, considerando a elasticidade do volume de preços após a divulgação de determinada informação. É dessa forma que se alternam os elementos essencialmente práticos a maneira como esse tipo de usuário se utiliza da informação, ou seja, o impacto imediato dessas informações na tomada de decisão. Uma dupla de autores seminais sobre esse assunto, né, Johnson e Kaplan, eles em 1987 eles publicaram um estudo, e esse estudo traduzido em português, né, ele fala assim: a relevância perdida, a ascensão e queda da contabilidade gerencial. Então, nesse estudo, de maneira quase que pioneira, esses autores eles tratam o fato de que, ao longo dos anos, por um conjunto ali de fatores, eles fizeram com que a contabilidade gerencial ela se tornasse subserviente ali da contabilidade financeira. Então, acabou perdendo a relevância para a maioria dos tomadores de decisão. Outros autores, como Bornieri, o Drury, Tellez e Pratt e Stoner, mesmo em dissonância com as ideias originais de Johnson e Kaplan, de 87, eles acabaram por ampliar a visão desses autores e inserirem a contabilidade financeira na mesma crise a qual eles descreviam a contabilidade gerencial desses autores seminais. Ou seja, para esses autores, o problema da informação contábil passa, portanto, pela contabilidade gerencial e financeira também, deixando de lado a explicação de que apenas a contabilidade gerencial não oferecia fundamentos suficientes para o adequado uso da informação, por estar diretamente vinculada à contabilidade financeira, traçando as mesmas falhas para ambos os... E aí, nessa mesma corrente de pensamento, Xu et al., 2003, ele tratou de alguns problemas chaves relacionados ali à qualidade da informação. Então, esses autores, eles aprofundaram esse debate na eminência ali teórica, tratando também questões vinculadas a aspectos humanos, de sistemas, organizacionais e problemas externos. Aí, o que aconteceu? Nesse estudo de Xu et al., 2003, eles acabaram distanciando do conceito base ali do Scott, 2015, apontando ali que a informação ela pode ter significados diferentes para diferentes tipos de pessoas, né? Independente do tipo de usuário de informação que ela se enquadra. Posteriormente, Porton e Langaray, em 2007, eles atestaram que desde que estejam disponíveis em tempo hábil, sejam inteligíveis e sejam utilizadas pelos gestores,
as informações contábeis influenciam no processo decisório. Assim, se torna claro que é elementar na composição proposta que a qualidade da informação se vincula à capacidade dos tomadores de decisão em entender essas informações e, a partir desse entendimento, utilizar as mesmas no seu processo de tomada de decisão, sendo estes os verdadeiros debates empreendidos sobre o tema, estando o restante mais próximo de discussões contextuais do que estruturais sobre o tema. E aí esse debate, né, ele acaba conduzindo, né, nos conduzindo também a um tópico importante ali que é considerado sobre a utilidade da informação contábil, né, que é o Value Relevance. O Value Relevance, Bart et al., 2001, eles apresentaram o seguinte conceito sobre ele, né? Eles falam que a informação contábil ela só tem relevância se ela tiver uma relação prevista com o preço das ações. Então, assim, eles acabam vinculando diretamente, né, a qualidade da informação contábil e a sua essência prática, ou seja, o marcador econômico ali da flutuação do preço do mercado. Então, logo, para esses autores, né, a qualidade da informação contábil é a sua capacidade de explicar o movimento ali dos preços das ações. Então, Song et al., em 2010, atribuiu a associação significativa da informação contábil com o preço das ações ao conceito de value relevance, o que conduz a Santos et al., 2019, a verificar que é através dos modelos de value relevance que se entende que as demonstrações contábeis são úteis para a tomada de decisão dos investidores. Assim, a capacidade de medir o quanto que a informação contábil representa o preço das ações é que determinam a sua utilidade, sendo o value relevance uma forma de medir essa relação. Um debate também necessário, né, sobre o Value Relevance é o fato dele reforçar ali a importância dos órgãos normatizadores ali para a construção dessa informação contábil, né? Por exemplo, Damasceno et al., em 2017, eles acrescentaram ainda que o Value Relevance ele é essencial para determinar a qualidade da informação contábil, né? Se não fosse, todo o esforço ali desses órgãos reguladores também não seria. O 2015 ele fala assim, que esses elevados custos na emissão das normas, eles são pagos indiretamente pelos usuários da informação. No debate, porém, não há um consenso direto sobre todos os temas. Algumas lacunas acabam se tornando evidentes e necessárias para o debate aprofundado sobre o Value Relevance. De acordo com Holthausen e Watts, o Value Relevance pode ser considerado sob 3 possíveis abordagens. A primeira dessas abordagens diz respeito à mensuração da relevância através da capacidade explicativa da informação contábil dos preços. São as pesquisas que verificam e comparam as associações entre o preço das ações e os padrões até então vigentes. Portanto, a informação contábil que apresentar maior coeficiente de determinação, ou seja, o R2, pode ser considerada aquela mais relevante. Entretanto, adotar essa abordagem exclusivamente comparando apenas os coeficientes de determinação, ou seja, o R2, de amostras distintas, podem levar a algumas conclusões equivocadas, tal como levantado por Brown et al. E o Kotari e Sack em 2003. De acordo com o Kotari e Sack, em 2003, o aumento da variabilidade dos preços num período posterior contribui justamente para diminuir esse R2 do modelo. Uma segunda abordagem colocada pelos autores, a informação contábil, ela será relevante quando puder ser utilizada em modelo de avaliação ou contribuir para prever variáveis. Por exemplo, resultados futuros, fluxos de caixas, entre outros. Para tanto, as diferenças entre o valor estimado e previsto são geralmente interpretados como evidências de erro na mensuração dos números contábeis. Já a terceira abordagem, apontada pelos autores, diz respeito à capacidade da informação ser utilizada pelos investidores no processo de precificação. A característica destas são as reações do mercado de capitais em uma relação a uma informação contábil disponibilizada. Os mesmos autores apontam que essa terceira categoria de estudo do Value Relevance procura verificar se um valor contábil específico adiciona ou não informação a um determinado grupo de investidores. E ainda assim, né, apesar do que o Eduardo falou, existem poucas evidências empíricas sobre o impacto da adoção das IFRS na qualidade da informação para a tomada de decisão do investidor, seja ela na abordagem teórica que for ali.
é possível encontrar estudos ali que mostram o impacto da adoção da IFRS no Value Relevance, sobre o patrimônio líquido e o lucro líquido. Mas, no segundo aspecto, ainda existem divergências fundamentais. Por exemplo, enquanto Damasceno et al., 2017, nos estudos deles, eles falam que há impacto na adoção da IFRS no patrimônio líquido e no lucro líquido, para Santos et al. 2019 e Anhed et al. 2013, os impactos são somente no lucro líquido. Então, há essa divergência ainda sobre esse impacto da IFRS em algumas variáveis ali contábeis. E é justamente nesse ponto de divergências e de poucas evidências empíricas que se encontram as principais sugestões para pesquisas futuras e as principais lacunas dessa área. Além disso, verifica-se a importância também de estudar o impacto do Value Relevance, o enfoque das variáveis de controle e de outras relacionadas às características específicas do mercado de capitais brasileiro, que podem acabar por impactando no patrimônio líquido ou no lucro líquido. Cabe ainda o destaque para a verificação de que a maioria dos estudos nesta área estão sob vigência da hipótese de mercados eficientes, deixando de lado alguns insights possíveis que podem surgir de outras formas de verificar as interações das organizações no mercado. Outro assunto fundamental, para tratar quando a gente fala de informações para tomada de decisão é o IRC, que é o coeficiente de resposta de ganhos. Que é uma medida capaz de mensurar ali o grau de relacionamento entre o lucro inesperado e o retorno inesperado. Então, esse elemento que vem sendo ali tratado na área da contabilidade, um entendimento enraizado na visão da hipótese dos mercados eficientes e sobre a égide ali do positivismo. Dentro desse contexto que nós expomos, que a informação sobre o lucro contábil acaba por ganhar mais relevância. É preciso, portanto, considerar que essa informação é capaz de alterar as expectativas dos investidores a respeito dos retornos futuros, o que afeta o valor do mercado, o valor de mercado dessa firma. Assim sendo, o Paulo et al. Em 2012 afirmaram que conforme o intervalo de tempo entre o final do período e a divulgação do lucro aumenta, o conteúdo informacional tende, portanto, a diminuir, uma vez que existem canais alternativos que fornecem informação ainda não conhecida. É justamente essa a diferença entre o período de divulgação do lucro, elemento ser constituído, que se denomina os lucros inesperados. Observação a desses autores, o Salo Neto informa que podem ocorrer alguns eventos inesperados, portanto não previstos, e que impactam no preço das ações. A esses eventos, comumente, tomam-se como novas informações. Assim, é justamente na necessidade de se obter uma medida para mensurar o grau de relação entre os lucros inesperados e os retornos inesperados que surge o conceito do IRC, e que, por definição, mensura o adicional do retorno anormal em resposta a um comportamento inesperado dos lucros divulgados pela empresa. Por meio dele, se torna possível mensurar o impacto de uma nova informação divulgada, ainda não incorporada anteriormente pelos investidores, tal como aponta o Saulo Neto. Teóricos da área, eles notaram um pequeno problema nessa questão. Eles verificaram ali que há uma lacuna que emana da possibilidade, já verificada ali empiricamente, do gerenciamento de resultado aplicado aos gestores, justamente provocar ali expectativas diferenciadas sobre o resultado. E aí, nesse sentido, Batista 2009, ele acrescenta aqui, o gerenciamento de resultado, ele impacta a informação divulgada e ele distorce a interpretação da informação, dos usuários ali da informação, e assim como a relação entre o retorno anormal e o componente inesperado do lucro, que por sua vez ali acaba interferindo diretamente nessa qualidade da informação. Os fenômenos que vem ocorrendo nos últimos anos, de acordo com o Ronen e Ari de 2008, o declínio do próprio ERC. Por exemplo, nos estudos de Sinai Watts, Kotary e Rian Zorn e Donatan e Ronen, o resultado que esses autores apontam indica que um declínio na relevância da informação contábil, ou seja, o que eles chamaram de relevance loss, embora outras explicações venham sendo dadas sobre o mesmo elemento. Uma dessas explicações é que ele é reconhecido pelo mercado e descontado, mas esse segmento implica que o gerenciamento de resultados é reconhecido pelo mercado e descontado. Mas um argumento exposto por esses autores implica que o nível de gerenciamento de resultados vem aumentando ao longo do tempo. Quem aponta esse elemento é Ronen e Ari 2008. Esses vão de encontro com os achados de Collins, Madel e Hess, que
a relevância da informação contábil não diminuiu, mas sim ela aumentou, ela só deixou de ser considerada. Alguns outros estudos abordam fatores determinantes desse ERC, tais como o risco beta, de alguns autores, a oportunidade de crescimento da empresa, o tamanho da empresa, a estrutura de capital ou a alavancagem, entre outros. Soma-se ao IRC e ao Value Relevance a noção sobre a persistência do lucro, né? Sendo que essa persistência do lucro ela é um conceito ali desafiador e útil. E uma razão, ela é abordada por Hamarks e Thomas, RT, em 1991. É que diferentes componentes do lucro líquido, ele pode ter persistência, né, desse lucro diferente. Então, por exemplo, suponha que no mesmo ano ali, em que uma empresa introduz com sucesso um novo produto, ela também relate um ganho na disposição da fábrica e do equipamento. Então, o que vai acontecer? A persistência dos ganhos, ele é uma média ali ponderada da persistência diferente de componentes do lucro. E a RT, né, ele distingue em 3 tipos de evento desses ganhos. O primeiro dele é a alta persistência. O que seria essa alta persistência? Ela é um crescimento constante ali no volume de vendas, como, por exemplo, a abertura de novos mercados, aumento permanente do lucro em virtude ali de uma implantação de uma tecnologia de ponta, enfim. Ele também fala sobre a persistência 1. E aí a persistência 1, nesse caso, ela decorre ali de mudanças inesperadas no valor de um bem e aleatoriamente, ou seja, o mercado não esperava que esses valores, né, esses ganhos, persistissem. Por fim, a persistência de 0. Persistência de 0 são os componentes ali demonstrados no resultado com persistência 0 e que aí podem resultar na escolha da política contábil ali. Ainda sobre esse assunto, de Shaw et al. Em 2010, sugerem que as empresas com lucro mais persistente têm fluxos de caixa mais sustentáveis. Shaw, 2013, constataram quanto maior for a persistência temporal das séries de lucro, maior é a relação dos retornos das ações. Foco empírico, né? Observando ali uma amostra de 401 executivos financeiros, principais fatores que direcionaram a decisão de desinvestimento, Graham et al. 2005, eles constataram que 97%, eles fizeram uma pesquisa, 97% dos entrevistados, eles têm aversão a lucros muito voláteis. E ao analisar a persistência desses lucros trimestrais, né, no período de 95 a 2011, Pimentel e Aguiar, 2012, eles verificaram que a maioria das empresas do mercado de capitais no Brasil, elas apresentam persistência de lucro e que não difere significativo de 0, e que, inclusive, algumas empresas, elas apresentam persistência de lucro negativa até. Além disso, constataram uma correlação positiva e significante entre o tamanho da empresa e a persistência do lucro. Observa-se, então, que o lucro é constituído basicamente pelos fluxos de caixa e pelos accruals, de acordo com o de Shaw e de Shedd em 2002. E esses componentes apresentam, em geral, maior superioridade no poder preditivo dos fluxos de caixa do que o próprio fluxo de caixa atual. E cada um deles apresenta implicações distintas sobre o valor da firma, tal como aponta Halley, Huang e Trombelli em 2000. Entretanto, o efeito da qualidade dos accruals tem uma correlação negativa com a persistência dos lucros. Segundo da qual Richard Slow, 2008, tanto o fluxo de caixa quanto os accruals, eles são passíveis de manipulação. Por quê? Porque os gestores, eles recebem incentivos para atingir determinadas metas de lucro, né? Como, por exemplo, o lucro do período anterior e ainda apresentar resultados com menor volatilidade, ou seja, mais persistente. E aí esses autores afirmam que o gerenciamento de resultado, ele acaba diminuindo a qualidade dos lucros, pois as empresas ali com alto nível de accrual apresentam lucros menos persistentes, dada a sua capacidade ali de manipular esses resultados. Tedoso et al. Em 2019, investigaram a influência do gerenciamento de resultados contábeis na persistência do lucro das empresas brasileiras não financeiras listadas na B3 no período de 2013 a 2017. E os resultados desse estudo evidenciaram que todas as empresas da amostra listadas na B3, neste período, obtiveram lucros pouco persistentes. Portanto, de maneira mais geral, estudos anteriores têm enfatizado os dois papéis que a persistência do lucro podem desempenhar na avaliação da empresa
e nos níveis de incentivos aos gestores. E isso foi apontado por Christensen, Frenton e Sabak em 2005. Nós verificamos que essas teorias elas têm em comum verificarem o impacto da informação contábil no preço das ações, né? E a relevância dessas informações para os investidores, né? Então, a gente vê ali que tanto o caso da persistência do lucro, o coeficiente ali, o ERC e o Buy Randomness, eles são necessários, eles são relevantes para os investidores tomarem as decisões dele.